Boa noite. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações, hoje e sempre. O tema que eu trouxe para possamos conversar aqui é identificando tristezas, angústias e depressão. E quando nós falamos sobre esses 3 tópicos, né? Tristeza, angústia, depressão, um leva ao outro. Então, inicialmente, nós vamos começar com a tristeza e procurar saber um pouquinho o que seria a tristeza. No dicionário, ele traz para nós que tristeza é um estado melancólico, falta de alegria, um desânimo, um esmorecimento. E que Joana de Ângeles trouxe para nós a seguinte informação, de que é um fenômeno natural, todos nós, sem exceção, sentimos tristeza. Temos aqueles momentos de felicidade, momentos muitas vezes grandes de felicidade, e temos os nossos momentos de tristeza. Por algum motivo, por algo que não ocorreu da maneira que nós gostaríamos que ocorresse, sentimento de perda, de incapacidade, vai gerando uma certa tristeza, mas que ela não pode perdurar, ou seja, é um momento que nós temos, dá aquela infelicidade, aquele sentimento, mas que ela não pode perdurar, é de curta duração. Já a angústia, quando nós falamos de angústia, nós pensamos naquele sentimento forte que muitas vezes vai dentro do nosso coração como uma incerteza. Incerteza do amanhã, por não sabermos como que as coisas vão ocorrer, como que nós vamos nos portar diante de determinadas situações. Então, temos aquela angústia pela incerteza, pela falta que nos faz algo para crer, para ter, e vai gerando aquela insatisfação. Ela está bem associada à tristeza, porque a angústia, quando a pessoa está angustiada, ela está triste, ela está se sentindo triste. Em relação também à tristeza, vem nos colocar no Evangelho que essa melancolia que é falada muitas vezes, o Espírito, nós, ansiando um estado melhor, uma condição melhor, voltar para o nosso verdadeiro lar, nós nos sentimos melancólicos, tristes. Então o Espírito muitas vezes, tendo as suas tarefas, as suas provas, as suas situações aqui no planeta Terra, na sua caminhada evolutiva, sendo essas provas muito difíceis, ele se sente triste, angustiado e quer retornar para a quadra espiritual. E a depressão. Terceiro passo. A depressão, definição da depressão, pode ser conceituada como uma alteração do estado de humor, uma tristeza imensa, um abatimento profundo, desinteresse pelas coisas. Tudo perde a graça. O mundo fica cinza. Viver torna-se tarefa difícil, pesada, com ideias fixas e pessimistas. Ou seja, da tristeza, aquela tristeza contínua que nós não conseguimos vencer, nós acabamos caindo numa depressão. Tudo isso, tanto a tristeza, tanto a angústia como a depressão, afeta o nosso corpo físico. A tristeza, quando muito sentida, né,
ela acaba acarretando para o nosso corpo físico um câncer, infecções. Então, nós podemos perceber que todo esse padrão vibratório negativo vai influenciar no nosso corpo físico. Então, ele trata a depressão como uma emoção estragada, ou seja, é uma emoção que não faz bem, não auxilia. E a depressão ela pode ser dividida em 3 formas. A depressão reativa ou neurose depressiva, que realmente é associada a perdas ou frustrações. Ou seja, perda de ente querido, perda de algo que a gente valorizava muito e não teve mais, separações, ela está associada às perdas. A depressão secundária, a doença orgânica, ou seja, essa depressão é secundária, pós uma doença orgânica. Muitos já ouviram falar que uma pessoa depois de uma cirurgia, por exemplo, do coração, fica depressivo, depois de passar por um problema com um câncer, acaba entrando em depressão. Então, é pós uma doença orgânica. E a depressão endógena é por deficiência dos neurotransmissores. São chamadas depressão do velho. E a mente, ela transmite seus estados felizes ou infelizes a todas as células do nosso corpo. Com isso, se nós transmitimos para o nosso corpo infelicidade, tristeza, o que vai acontecer com as células do nosso corpo? O que vai acontecer com a nossa saúde física? Ela fica maluca. E é onde começa a ocorrer uma série de doenças. Então, nós podemos perceber que a depressão não é só, nós não podemos avaliar somente como algo que vai afetar o nosso corpo físico, que nós também temos que ver o lado espiritual. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Segundo Emmanuel, a depressão interfere nas células, contribuindo para o aparecimento do câncer e outras doenças. Então, como eu já falei, conforme nós vamos desenvolvendo a depressão, ela vai interferindo nas nossas células e ocorrendo a doença do corpo físico. O indivíduo perde energia por 2 mecanismos principais. Perde sintonia com a fonte divina de energia vital. Ou seja, o indivíduo, ele não se amando, ele não consegue fazer a ligação com a espiritualidade. Ele não se ama. Ele não conseguindo se amar, ele não ama a ninguém. Se ele não consegue nem se amar, como é que ele vai amar ao seu próximo? E com isso, ele perde totalmente a ligação com a espiritualidade. Gasto energético improdutivo. Ou seja, perde-se muito tempo, perde-se muita energia com reclamações, com sentimento de como é que eu falo? Que a pessoa está sempre se achando derrotada, pessimista, achando que as outras pessoas estão sempre dispostas a dar uma rasteira, a puxar o tapete. Então, gasta-se muita energia com sentimentos pessimistas. Se colocando naquele sentimento de compaixão, autopiedade, e tristeza. E a depressão está associada a 2 sentimentos básicos: a tristeza e culpa degenerada em remorso. Ou seja, nós temos o erro,
consciência desse erro, o arrependimento e a tristeza e a reparação. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o erro, a consciência do erro, a culpa, o remorso e a ideia fixa daquele erro, caímos na depressão. Deu para entender? Então, o primeiro ponto, quando nós temos o erro, o reconhecimento, nós procuramos modificar a situação, nós não caímos na depressão. Nós utilizamos aquele erro como um exemplo, vamos colocar assim, né? Que nós vamos olhar para trás, ver aquele erro, tentar corrigir e dali para frente modificar. Agora, quando nós nos sentimos culpados e o remorso vai remoendo, e nós não conseguimos se preocupar com a reparação, com a correção daquele erro, nós caímos na depressão. A depressão ela é citada pelo espírito de François de Geneve em O Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 5, onde relata que uma das causas da melancolia, onde relata uma das causas da tristeza que se apodera de nossos corações, fazendo com que achemos a vida amarga. Quando a gente acha a vida amarga, ela se torna um fardo. Eu costumava sempre brincar com uma colega de trabalho, antes, quando a gente tem que enfrentar ônibus, né, metrô. Aí quando a gente chega no trabalho, assim, puxa, já chega cansada, achando que, puxa vida, né, nós somos os últimos dos últimos por termos que passar por tantas coisas para poder sobreviver. Aí eu costumava brincar com ela, assim, todos os dias eu amanheço depressiva. Eu abro os olhos, vejo o meu trajeto, como que vai ser meu trajeto, o trânsito, tão depressiva. Então eu costumava brincar dizendo, todos nós, sem exceção, somos depressivos, até um certo ponto. Tem dias que a gente amanhece, que se pudesse se enfiar debaixo da cama e ficar o dia inteirinho debaixo da cama, a gente ficaria. Né? Só que nós pensamos, muitos de nós pensamos, nós temos filhos, nós temos casa, nós temos marido, nós temos as nossas responsabilidades profissionais. Ou seja, quando você pensa nas suas responsabilidades, você espanta isso. Ah, não, eu tenho que levantar por uma série de motivos, eu tenho que levantar por mim mesma, eu tenho que levantar porque eu preciso reagir. E quando nós reagimos a esse sentimento, né, de depressão, de tristeza, seguimos adiante. Agora sim, ao abrir os olhos de manhã, poxa, eu tenho que fazer isso e lá. Ah, não. Vai tomar conta. E nós não vamos conseguir fazer nada para reverter essa situação. Então, quando o sentimento de tristeza, de angústia, de melancolia agasalha os nossos corações, precisamos vencer. É claro que tem momentos na nossa vida que nós não queremos conversar, que nós não queremos estar com determinadas pessoas, mas são momentos que nós temos que também respeitar. Como Joana de Ângelo disse, que é um fenômeno natural a tristeza, né? O que não pode é perdurar, então é normal um dia a gente não estar bem. Mas não significa que todos os dias nós não vamos estar bem. E nós precisamos, no convívio com os nossos irmãos, verificar tudo aquilo que está nos fazendo mal, que nós muitas vezes não conseguimos lidar, e procurar de alguma forma resolver a situação, para que não ocorra. Porque se
nós estamos convivendo com determinadas pessoas que fazem questão de estar sempre te colocando lá embaixo, fazendo com que os seus defeitos sempre sobressaiam, a pessoa não consegue enxergar as suas qualidades, isso vai colocando na sua mente um sentimento de quê? De incapacidade, um sentimento de tristeza. E se você não conseguir parar e pensar, peraí, eu não sou tudo isso que o outro fala. Não. E tentar você colocar para fora a sua essência, a sua luz, para que você reverta a situação, você realmente vai ficar debaixo da cama. Seguindo. A depressão também é associada à solidão. Hoje nós percebemos que, através da internet, as pessoas supostamente estão juntas, né? Passa-se o dia inteiro falando, né, pelo Facebook, WhatsApp, uma série de redes sociais, mas as pessoas estão cada vez mais sozinhas, né? Porque não interage, né? É difícil, é aquele contato, muitas vezes um contato frio. Então, mesmo com toda essa tecnologia, muitas pessoas se sentem só. E muitos não se sentem só por estar só. Não, você pode se sentir só convivendo com um monte de pessoas, mas no seu coração você se sentir só. Você não conseguir interagir com os outros, você não conseguir se relacionar com as outras pessoas de maneira real, de uma maneira correta, de uma maneira verdadeira. Porque através das facilidades da internet, muitas vezes a gente se esconde. Nós não mostramos o nosso verdadeiro eu. Nós mostramos uma cara que as outras pessoas vão aplaudir, né? Um personagem que nós mesmos criamos para agradar as outras pessoas. E com isso, o verdadeiro eu se sente só, se sente desmotivado, se sente infeliz, se sente triste. E tem o momento daquela pessoa que ela para e pensa, eu não sou daquele jeito. É onde bate a depressão. Então, nós precisamos nos sentir em comunidade. Em alguns idiomas, doença e vazio têm a mesma tradução. A doença seria decorrente de um vazio de sentimentos. Então, ou seja, quando a pessoa está sem sentimentos, vamos falar sem sentimentos a tudo. Como eu disse inicialmente, a falta de amor. A falta de amor nos leva à descrença, nos leva a não ter certeza do amanhã, nos leva a viver uma vida sem muito nexo, porque nós não acreditamos numa vida pós-morte, nós não acreditamos em Deus, nosso Pai. Então, ou seja, é uma vida material, presente, que nós vamos levando da maneira que dá, da maneira que achamos que é correto. E com isso, né, gera o quê? As doenças, a falta de amor. E o tratamento para a depressão? A depressão é um sintoma que nos diz que não estamos nos amando como deveríamos. Então, qual seria o tratamento? Para a tristeza, para a depressão, para a angústia, qual seria esse tratamento? Nos amar. Nós não podemos dizer que nós amamos a Deus se nós não nos amamos. Nós não somos criaturas, filhos de Deus, filhos do mesmo Pai. Se nós não nos amamos, como que podemos amar a Deus?
nós não conseguimos nos amar para depois amar os nossos irmãos e amar a Deus, e a Deus? Nós procuramos sentir Deus em todas as coisas, mas o nosso amor ainda é pequenininho. É um amor repleto de incertezas, é um amor falho, é um amor que não tem consistência. Nós costumamos dizer que amamos aos nossos filhos, aos nossos maridos, mais ou menos, né? Aos nossos irmãos, mais ou menos. Então, ou seja, nós amamos mais ou menos. Ainda não temos esse amor, o amor que Jesus veio nos ensinar, que exemplificou. Nós ainda não temos esse sentimento. E essa falta de amor faz com que nós nos percamos na caminhada evolutiva. Ficamos aí, à mercê da espiritualidade, dos nossos irmãozinhos, que gostariam que a gente se perdesse, ficamos à mercê deles, muitas vezes, para incentivar em nós a tristeza, a angústia, a depressão, aumentando esse sentimento, nos levando muitas vezes à loucura, nos levando muitas vezes ao suicídio. Tudo isso por falta de um único sentimento: amor. Eles não teriam acesso a nós se nós não estivéssemos no mesmo padrão vibratório deles. Ou seja, se nós achamos que eles são ruins, nós somos o quê? Ruins também, porque estamos no mesmo padrão vibratório. E eles conseguem nos influenciar para que todo esse sentimento seja maior ainda. E com isso, muitas vezes, acabamos cometendo o suicídio. Por fim, a orientação que a espiritualidade nos traz é que nos amemos e que possamos orar e vigiar. É difícil orar e vigiar, porque como somos falhos, pisou no nosso calo, nós colocamos as garras de fora. E é nesses momentos que nós colocamos as nossas garras de fora que nós destruímos as nossas células, nós deixamos a porta espiritual aberta para que esses irmãozinhos se acheguem, se aproximem de nós e nos incentive cada vez mais para o mal. Então, ou seja, nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Ninguém é responsável pela nossa felicidade. A nossa felicidade não está nas mãos de ninguém. Nós somos deuses, como foi colocado. Então, nós somos capazes de vencer todas essas dificuldades que nos atrasam, que atravanca, que nos deixa mal, que faz com que destruímos as nossas células com doenças, que essa tristeza aumente nos nossos corações, onde nós ainda fazemos outras pessoas infelizes, Porque se fôssemos só nós, mas aqueles que nos amam, quando percebem o nosso estado depressivo, o nosso estado de tristeza, as nossas angústias, eles sofrem juntamente conosco. Então, vigiar e orar, para que a gente possa vencer essas dificuldades e fechar a porta para esses irmãozinhos que querem que a gente se perca pela caminhada evolutiva. Que possamos a cada dia, em todos os momentos, por mais difícil que seja, porque não é fácil, é muito complicado a gente conseguir manter um equilíbrio todos os dias, é uma tarefa árdua, para que a gente possa vencer o mal que ainda reside dentro dos nossos corações.
mas é aos poucos, gradativamente. E nós somos espíritos eternos. Então nós temos aí uma tarefa longa para que possamos se instruir, vigiar e amar.